Seção 6ª. Da repartição das receitas tributárias. Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. I. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Segunda, 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, e art. 158. Pertencem aos municípios. E o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Segunda, 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis neles situados. Segunda, 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, quarto, terceira, redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, Regulamento. Terceira, 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Quarta, 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso 4º, serão creditadas conforme os seguintes critérios. I. 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios. I. 65%, 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios, redação dada pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Segunda, até 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. Segunda, até 35%, 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Art. 159. A União entregará, vide Emenda Constitucional número 55, de 2007. E, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 47% na seguinte forma, vide Emenda Constitucional número 17, de 1997. E, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 48% na seguinte forma, redação dada pela Emenda Constitucional número 55, de 2007. E, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49%, 49%, na seguinte forma, redação dada pela Emenda Constitucional número 84, de 2014. E, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 50%, 50%, da seguinte forma, redação dada pela Emenda Constitucional número 112, de 2021, produção de efeitos. A. 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal,
Vide Lei Complementar nº 62, de 1989, Regulamento. B. 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. Vide Lei Complementar nº 62, de 1989, Regulamento. C. 3%, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Regulamento. D. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano, incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007. E 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano, incluída pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014. F. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano, incluído pela Emenda Constitucional nº 112, de 2021, produção de efeitos. Segunda, do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Regulamento. Terceira, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, quarto, 25% para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que refere o inciso 2º, c, do referido parágrafo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003. Terceira, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, quarto, 29%, para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2º, c, do referido parágrafo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004. Primeiro, para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos artigos 157, e 158, e. Segundo, a nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2º, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Terceiro, os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2º, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, e segunda. Quarto, do montante de recursos de que trata o inciso 3º que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Parágrafo único.
A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos, redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Primeiro, a vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos, renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021. E, ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Segunda, ao cumprimento do disposto no artigo 198, segundo, incisos 2ª e 3ª. Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Segundo os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Art. 161. Cabe à lei complementar. E definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, e segunda, estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso e, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Terceira, dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2º. Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, os dos Estados, por município. Capítulo 2º. Das Finanças Públicas. Seção I. Normas Gerais. Art. 163. Lei Complementar disporá sobre I. Finanças Públicas. Segunda, dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Terceira, concessão de garantias pelas entidades públicas. Quarta, emissão e resgate de títulos da dívida pública. V. Fiscalização das instituições financeiras. V. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Sexta, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sétima, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Oitava, sustentabilidade da dívida, especificando, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. A. Indicadores de sua apuração, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. B. Níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. C. Trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. D. Medidas de ajuste, suspensões e vedações, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021.
e planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8º do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Art. 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Primeiro é vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Segundo, o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Terceiro, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8º do caput do artigo 163 desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Seção 2ª. Dos orçamentos. Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual. Segunda, as diretrizes orçamentárias. Terceira, os orçamentos anuais. Primeiro, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Redação dada pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Terceiro, o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Vide Emenda Constitucional número 106, de 2020. Quarto, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Quinto, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segunda, o orçamento de investimento das empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Terceira, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Sexto projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Sétimo, os orçamentos previstos no quinto e segunda deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Oitavo, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Nono, cabe à lei complementar e dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Segunda, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Terceira, dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no 11 do artigo 166. Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. Terceira, dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no 11 e 12 do artigo 166. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. 11. O disposto no 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019, produção de efeito. E subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Segunda, não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Terceira, aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. 12. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício a que se refere, pelo menos, para os dois exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019, produção de efeito. 13. O disposto no inciso 3º do 9º e nos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019, produção de efeito. 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019, produção de efeito. 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019, produção de efeito.
16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no 16 do artigo 37 desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Art. 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Primeiro caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Segunda, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Segundas emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Terceiro, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segunda, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre a. Dotações para pessoal e seus encargos. b. Serviço da dívida. c. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou. Terceira, sejam relacionadas a. Com a correção de erros ou omissões, ou b. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Quarto, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Quinto, o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Sexto, os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, nono. Sétimo, aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Oitavos, recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Nono, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2%, 1/3 e 2/10%, da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. Nono, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2%, 2%, da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022. Nono, a do limite a que se refere o nono deste artigo, 1,55%, 1/3 e 55%, caberá às emendas de deputados e 0,45%, 45%, às de senadores. Incluído pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022. 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no nono, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do 2º do artigo 198,
vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o nono deste artigo, em montante correspondente a 1,2%, 1 e 2/10%, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no nono do artigo 165. Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o nono deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no nono do artigo 165 desta Constituição, observado o disposto no nono a deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022. 12. As programações orçamentárias previstas no nono deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. 12. A garantia de execução de que trata o 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1%, 1%, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito, vide. 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da programação prevista no 11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. 13. As programações orçamentárias previstas no 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas, incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. E, até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento, incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. Segunda, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável, incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. Terceira, até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável, incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015. Quarta, se, até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. 14. Para fins de cumprimento do disposto no 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. E, revogado, redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito. Segunda, revogado, redação dada pela Emenda Constitucional nº 100,
de 2019, produção de efeito. Terceira, revogado, redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, produção de efeito. Quarta, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, produção de efeito. 15. Após o prazo previsto no inciso 4º do 14, as programações orçamentárias previstas no 11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do 14. Incluído pela Emenda Constitucional número 86, de 2015. 15. Revogado, redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, produção de efeito. 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no 11 deste artigo, até o limite de 0,6%, 0,6%, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Incluído pela Emenda Constitucional número 86, de 2015. 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista no 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, produção de efeito. 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Incluído pela Emenda Constitucional número 86, de 2015. 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas no 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6%, 0,6%, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5%, 0,5%, para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, produção de efeito. 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas no 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1%, 1%, da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5%, 0,5%, para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 126, de 2022. 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Incluído pela Emenda Constitucional número 86, de 2015. 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos no 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Redação dada pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, produção de efeito. 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Incluído pela Emenda Constitucional número 100, de 2019, produção de efeito. 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, observado o disposto no 9º deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 126, de 2022.
20. As programações de que trata o 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, produção de efeito.